Paz de Cristo Jesus, estamos aqui novamente, né, para essa parte 2 da conversa com a missionária Michele Cordeiro. E a gente, nessa parte, agora vai se aprofundar um pouco mais na parte do aconselhamento. As perguntas vão ser direcionadas a isso e a missionária Michele vai ficar à vontade aí para responder essas perguntas. Tá bom, missionária? Vamos lá? Vamos. Como funcionam os gabinetes pastorais e os aconselhamentos, missionária Michele? Olha, eu posso falar mais assim da parte dos aconselhamentos, né? Porque os gabinetes pastorais, no caso, são os pastores que efetuam mais, né? Que estão mais envolvidos nessa dinâmica. Mas eu acredito que é o mesmo coração, é o mesmo sentir, né? Mas a parte do aconselhamento, a gente, pelo menos eu sempre trabalho assim, né? Quando é alguma coisa mais simples, é uma conversa. Às vezes o irmão está precisando, a irmã está precisando conversar, está precisando desabafar, falar alguma coisa da sua vida, alguma coisa que passou. Então, se é uma coisa mais simples, geralmente é uma conversa mais simples, então. Então, eu posso conversar no final do culto, eu posso marcar um café, eu posso marcar uma ida na praça, às vezes, porque às vezes a pessoa não tem como receber na sua casa, porque é um assunto mais, né? Então, às vezes, vamos ali na praça, que a gente vai conversar, vamos no shopping, não sei, vamos fazer alguma coisa e é uma conversa tranquila. Só que existem casos que, ao começar a conversa, a gente se dá conta que é alguma coisa mais séria, né? A gente se dá conta que é alguma coisa que precisa de um acompanhamento, né? Precisa se conversar mais profundo e precisa chegar mais fundo para você encontrar o problema. Porque, às vezes, a pessoa está te falando uma coisa, e é muito interessante porque eu sou muito observadora. Não parece, você por falar demais, parece que não. Mas eu sou muito observadora. Então, às vezes, as pessoas estão conversando comigo e eu tenho o hábito de olhar bem nos olhos da pessoa. Porque, às vezes, ela está me dizendo uma coisa, mas os seus olhos estão emitindo outras informações. Né? E às vezes ela está comentando com uma situação, um problema, e o corpo está dizendo outra coisa. Então, assim, você só consegue chegar mais a fundo quando você está conversando, quando você está prestando atenção na pessoa, né? E isso é muito importante, tanto nos gabinetes pastorais quanto no aconselhamento, é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, olhar para aquele ser humano, olhar para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo que está na sua frente, e você olhar para ela e perceber tudo que ela está te oferecendo naquele momento. Porque a partir daí você tem como traçar uma linha de atuação. A partir daí você já sabe, olha, seria melhor você conversar com os pastores da igreja, ou seria melhor você, vamos sentar, e aí a gente vai conversar mais sério, mais a fundo, né? Deu para perceber que tem alguma coisa a mais na história, que tem alguma coisa a mais que precisa ser tratado. E também, assim, os aconselhamentos, ele não é uma coisa que eu estou fazendo por mim mesma, né? Ou o pastor está fazendo. A gente sabe que se a gente não tiver a direção do Espírito Santo, vai ser apenas uma conversa vazia mesmo. Né? Então, assim, a gente tem o nosso auxiliador. A gente tem quem vai dizer para a gente assim, ó, preste atenção nisso, olha para isso. E vai saltando, é uma coisa muito interessante que vai saltando. E aí você define, né, uma linha de atuação. Mas eu, geralmente, nos aconselhamentos, dificilmente vai ser apenas uma conversa. Pelo menos nós vamos nos encontrar algumas vezes para conversar. E como eu te falei, né, anteriormente, na nossa igreja, a Igreja do Calvário, a gente está desenvolvendo essa visão, essa linha, essa forma de trabalhar, e a nossa proposta, pelo menos dos pastores, para mim, é que a gente tenha sessões mesmo de aconselhamento. A gente tenha encontros semanais, onde em uma semana eu vou tratar o assunto e na outra semana eu vou cobrar aquele assunto que foi tratado, sabe? Então, a pessoa falou, olha, um exemplo, eu tenho um problema com a murmuração. A irmã me procurou que está com um problema com murmuração. E aí a gente vai conversar, a gente vai tratar aquele assunto e a gente vai propor alguma coisa para ela. Então, na semana que vem, quando eu encontrar com ela novamente, ela vai ter uma resposta positiva ou negativa a respeito daquele assunto, e aí a gente vai, porque dificilmente é um problema só, né? Dificilmente é uma situação, tem muitas coisas envolvidas, e aí a gente precisa tratar. Sim, e o interessante,
eu já fui dirigente de pequeno grupo, né? Eu já liderei pequenos grupos e eu sei como é que é um pouco dessa questão do aconselhamento. É que muitas vezes a pessoa vem procurar um aconselhamento querendo resposta para todas as coisas. E a gente, infelizmente, não tem resposta para todas as coisas, né? Dificilmente a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas, conseguir dar conselhos em todas as áreas. E tem momentos que a gente tem que ter essa sensibilidade, entender que essa conversa ela vai se perdurar por mais algum tempo, até que em Deus a gente chegue a uma solução, né, que consiga ajudar de certa forma aquela pessoa. A irmã disse algumas características aí que são próprias do aconselhamento, né, sobre a questão da sensibilidade, de ouvir a pessoa, de olhar nos olhos da pessoa, a questão de fazer de isso ser uma conversa, além de uma conversa apenas de um momento, mas ser encontros, né, uma vida na vida, né, até vai de encontro ao discipulado. Mas eu queria saber da irmã quais são as características que a irmã mais considera imprescindíveis em um aconselhamento, quando você está aconselhando alguém. A característica imprescindível é que esse aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho. Uau! Essa é a característica principal, né? Porque se não for assim, como eu falei, vai ser apenas uma conversa. E nós, humanos, não temos condições de mudar o coração do outro humano. Uau. É só Jesus, é só o Evangelho que pode mudar. É verdade. Então, esse aconselhamento ele precisa ser centrado no Evangelho. Eu até nem falei muito anteriormente, porque eu queria né, chegar um momento para conversar sobre isso, né? Que a Bíblia ela precisa ser, ela tem que ser o lugar onde nós buscamos respostas. Então, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu não vou à Bíblia sozinha e vou lá e dou a ela e digo, olha, a Bíblia diz isso e isso. Não, eu seguro na mão dela e falo assim, vamos para a Bíblia. Vamos caminhar em direção ao Evangelho. Porque é o Evangelho que vai trazer as respostas para a sua alma. É o Evangelho que vai trazer mudança no seu coração. Então, esse aconselhamento ele precisa ser centrado no Evangelho. E a gente precisa perguntar o que Jesus diz sobre isso. Porque existem temas que são apresentados para a gente que a gente não sabe, realmente, a gente não tem resposta. E eu não tenho dificuldade de dizer assim, meu irmão, ou minha irmã, eu não sei te dizer, eu não sei te responder, mas eu vou orar. Eu vou orar e você também deve orar. E nós vamos buscar em Deus essa resposta. O que Jesus diz sobre isso? O que o Evangelho diz sobre isso? E uma coisa que por muito tempo, como eu falei, desde jovem, né? Jovem, que agora já não sou tanta, tão jovem. Eu sempre trabalhei nessa área, era uma coisa minha, natural, eu acho que é um dom que Deus me deu, só que eu cometi esse erro de achar que que o aconselhamento estava centrado em mim. Eu era a pessoa responsável para fornecer as respostas, as soluções que aquela pessoa que estava diante de mim precisava. E isso é muito pesado. Um aconselhamento dessa forma é muito pesado e cansativo, porque você vai se frustrar. Em algum momento você vai se dar conta que você não tem as respostas. Em algum momento você vai se dar conta que você não tem solução. E você vai tentar forjar uma resposta e uma solução, porque você também não quer ficar mal. Você é o centro. Então eu sou obrigada, porque eu quero ajudar aquela pessoa. E por muito tempo eu caminhei dessa forma. Até que eu fui convidada a participar de uma organização que tem aqui no Brasil, ela não é originária do Brasil, mas ela está no Brasil também, que é a City to City, e eles trabalham com plantadores de igreja, e eu fui apresentada a uma ferramenta que se diz facilitação do evangelho, e foi uns 3 anos atrás que eu fiz o treinamento, e nesse treinamento eu fui muito despertada por Deus nisso, sabe? Que realmente, Michele, você não é o centro do aconselhamento, é o Evangelho. E você precisa levar essas pessoas, esses aconselhados, essas pessoas que você está aconselhando, à cruz de Cristo. Porque se você não levar essa pessoa à cruz de Cristo, não levar essa pessoa ao Evangelho, vai ser uma conversa até legal, que vai fazer bem para o coração dela, mas amanhã ela vai estar ligando de novo para você, porque ela não vai conseguir, aquilo não vai resolver o problema da alma dela. E o problema da nossa alma, os nossos problemas, é o pecado.
A base de todos os nossos pecados, dos nossos problemas, é o pecado. Então, eu não sou o antídoto para isso. O antídoto para isso é Jesus. Verdade. Então, eu preciso, o meu aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho. E eu não sou obrigada, realmente, eu não tenho todas as respostas, mas a Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia tem. Então, é para lá que eu sempre, às vezes parece que minha conversa chega até a ser chata. Eu tenho a sensação que, às vezes, eu estou aconselhando algumas pessoas, e algumas pessoas olham para mim assim, tipo, eu estava buscando uma resposta. Porque muita gente vem a gente querendo resposta. Eles não querem pensar em solução, pensar em resposta, não querem, algumas, né? Não são todas, eu falei assim, algumas situações não querem buscar, eles querem buscar que, tipo, não, o pastor vai me dar resposta, a Michele vai me dar resposta, e eu não vou dar a resposta. Geralmente, eu não dou a resposta. Geralmente, como eu falei, eu seguro na mão e falo, vamos caminhar? Exato. Vamos caminhar no Evangelho. E aí a gente vai descobrir as respostas que você precisa. Então, Amém. essa, para mim, é a principal. E depois, as demais coisas a gente vai resolvendo. Eu concordo plenamente. O Evangelho é a base central do aconselhamento, não só do aconselhamento, mas da nossa vida, né, como cristãos. Exatamente. A irmã já disse que os gabinetes eles funcionam mais com o pastor, né, com os pastores. Mas eu creio que nesse período, nesses anos, né, de experiência ao lado de um pastor, pastoreando junto com ele, que é o esposo da irmã, eu imagino que a irmã tenha adquirido ali alguma experiência relacionada a isso. E é sobre isso que a gente vai perguntar agora. Quais são os cuidados que se deve ter no gabinete pastoral? E aí eu vou abranger essa pergunta. Essa pergunta pode ser também para o aconselhamento. Quais são os cuidados também que a gente tem que ter no aconselhamento? Gabinete pastoral, uma situação, e os aconselhamentos que a irmã já está de frente também. Acho que eu não sei se eu conseguiria listar aqui todos os cuidados. Eu posso ser um pouco simplória, né, na minha resposta, mas terminando a resposta anterior, né? Então, quando eu falei que o aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho, então um dos cuidados que eu preciso ter, tanto no gabinete pastoral quanto no aconselhamento, é que eu realmente não posso roubar o lugar de Deus. Eu não posso assumir esse lugar de Deus, porque isso é muito perigoso, né? Como eu falei, é muito cansativo. E eu preciso guardar o meu coração disso. Isso é algo que eu percebo ao longo do tempo que é muito importante. Eu preciso guardar o meu coração, porque quando eu ocupo o lugar de Deus, eu pego todo o peso para mim. Eu pego toda a carga do aconselhamento para mim. Tipo, eu sou a pessoa responsável por resolver isso. E nós não somos, nós não vamos conseguir. Talvez eu consiga, se é um problema financeiro, talvez eu até consiga resolver, né? Peço ajuda, ou eu mesma ajudo. Se é um problema mais simples, eu até consigo. Mas geralmente os gabinetes pastorais, quando chegam lá, não chegam as coisas mais simples. Você chega já famílias se deteriorando, problemas sérios, né? Situações agravadas. São coisas muito sérias que chegam, coisas mais graves. Então, como que eu vou viver se eu achar que eu tenho que solucionar todas essas coisas? Eu vou viver uma vida muito difícil, porque eu vou carregar o peso todo para mim. Então, eu preciso ter, primeiramente, esse cuidado de guardar o meu coração e entender que eu estou sentado diante do meu irmão para auxiliar o meu irmão, porque Deus me deu algumas ferramentas, Deus me deu algumas coisas que podem ajudar, mas não está em mim, não vem de mim, vem de Deus. Então, eu não posso assumir esse lugar. Agora, outras questões muito importantes é a questão da ética, né? A questão da ética, ela é muito importante. A questão da confiança. Se o seu irmão não puder confiar em você para contar o seu coração, para abrir o seu coração, ele não vai fazer isso. E eu já vi muitas pessoas feridas, porque foram abrir o coração, expor o seu pecado, expor o seu problema, e quando ela estava sentada no banco da igreja, ela viu o seu pastor, o seu dirigente, pregando e jogando piadas para ela, entendeu? E a pessoa ficou extremamente ferida e se fechou.
não confia mais em ninguém, não confia em abrir o seu coração, não pede ajuda, porque ela teme que no momento em que ela pedir essa ajuda, toda a sua vida vai ser exposta, porque a pessoa que está ouvindo não é uma pessoa confiável. Então, a gente precisa ser pessoas confiáveis. É claro que um pastor corre muito risco. Por quê? Todos os problemas que são listados para ele no gabinete, o evangelho precisa tocar nesses problemas. Então, ele vai ter que falar sobre, ele vai ter que pregar sobre. Só que ele não está falando de uma situação específica, ele está falando daquela situação, daquela dificuldade que as suas ovelhas enfrentam. Então, ele também pode ser mal interpretado ao estar no púlpito pregando e falando de um assunto, e um irmão falar assim, poxa, mas há 2 meses atrás eu fiz um gabinete com o pastor, né? E o pastor está falando da minha vida para a igreja. É diferente. É diferente quando isso acontece e a gente precisa olhar desse jeito, né? Mas existem situações que a gente sabe que claramente o coração daquele irmão foi exposto. E quando eu sempre digo, sabe, Tiago, que o coração do meu irmão é algo muito precioso. É muito precioso. E quando ele abre o seu coração para mim, eu não estou ali para julgar. Não é um julgamento, é um acompanhamento. E às vezes a gente escuta aquilo que a pessoa está dizendo e a gente não tem empatia. A gente não se coloca no lugar do outro. E a pessoa que está fazendo um aconselhamento, o gabinete pastoral, isso precisa correr na nossa veia. A gente precisa ter empatia por essas pessoas. Aquele coração que está diante de você é o que ele tem mais de precioso e ele está te oferecendo. Ele está compartilhando com você, ele está expondo aquilo que ele escondeu talvez por anos, aquilo que ele não tem coragem de falar dentro de casa, expor dentro de casa, mas ele confiou em você e ele está expondo. Aí você escuta e às vezes tem pessoas que menosprezam a dor do outro, menospreza o coração do outro, menospreza a dificuldade do outro, menospreza a luta do outro. E a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros em amor, e eu preciso suportar o meu irmão. Entende? Eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar. Ele precisa olhar para mim e falar assim, cara, Michele está sentindo a minha dor. Michele está chorando junto comigo. E eu choro mesmo. Eu sou chorona. E eu choro mesmo. Mas eu também me alegro quando eles têm vitória. Eu me alegro quando eles conseguem, quando conseguem vencer, quando Deus dá uma vitória na vida deles, eu me alegro e vou sorrir junto. Mas quando é para chorar, eu também vou chorar. E não é um choro forçado, é porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo aquilo que o meu irmão, que a minha irmã está sentindo. A dificuldade, e eu não posso dizer, mas isso aí, gente, é uma coisa simples de se resolver. É simples para mim, mas talvez para essa pessoa não é simples. É simples para o meu marido, que é pastor. É simples para o João Marcos, o Mateus, que são os pastores da igreja. Mas para aquele irmão que está ali lutando para vencer o pecado diariamente, lutando para vencer as dificuldades, não é simples. Então, eu preciso me colocar no lugar do meu irmão, eu preciso amar o meu irmão. E outra característica que eu não disse lá em cima, e que é muito importante, é o amor. Porque se eu não amar o meu irmão, eu não vou cuidar dele. Eu não vou cuidar do coração do meu irmão. Eu vou tripudiar em cima do coração dele, eu vou acusá-lo, eu vou fazer qualquer coisa, menos aconselhar, menos se falar assim, meu irmão, eu estou aqui, minha irmã, eu estou aqui com você. Vamos até Jesus? Vamos até Jesus, não importa se você caiu, não importa se você está em dificuldade, não importa se você luta todos os dias contra o seu pecado, porque eu luto contra o meu. Por que eu sou melhor que você? Então vamos fazer assim? Vamos nós duas até Jesus. Vamos até Ele, vamos até a sua palavra, vamos buscar na sua palavra aquilo que a gente precisa. Então, assim, a gente precisa tomar esses cuidados. Existem outros, né, com a questão do sexo masculino com o sexo feminino, né, de você evitar estar muito sozinho, pelo menos nós, eu e o Alex, a gente tem muito isso, de não, se um irmão vem conversar comigo determinado assunto, eu já olho para o irmão, procura o Alex, conversa com o Alex, eu procuro o Mateus, eu procuro o João Marcos, conversa com eles, porque são assuntos que, apesar do evangelho, não vai ser, eu não vou falar de mim, né? Eu vou falar do evangelho, porque o aconselhamento é centrado no evangelho, mas existem temas que são mais sensíveis,
né? Existem temas mais sensíveis para uma mulher tocar, ou para um homem tocar. Então, por isso nós trabalhamos juntos, né? Para que, pô, Michele, eu preciso que você vá e faça isso. Mas também existem momentos que vamos nós dois. Já fizemos gabinetes, irmãs que precisavam, e fomos os dois conversar, atender, caminhar junto, mas esses cuidados a gente precisa tomar, e eu acho que são importantes. Tem muitos outros, né? Mas acho que esses que eu citei já, para mim, são os principais, né? Vamos dizer assim. Eu achei muito interessante quando a irmã cita que algo que o irmão traz é muito valioso, né? Na verdade, é delicado, né? Algo que o irmão traz tem uma certa fragilidade e a gente precisa ter esse cuidado, até mesmo de tentar ajudar mesmo, porque aquilo que o irmão está trazendo, muitas vezes ele está trazendo para se aliviar, né? Para desabafar, para botar para fora, e muitas vezes a gente não tem esse cuidado com aquilo que o irmão traz, né? A gente pode não ter esse cuidado com o que o irmão traz. Então, isso é muito importante. Algo que o irmão traz para a gente é de extrema fragilidade, a gente precisa ter cuidado. Sim, e se a gente, só, né, para completar, e se a gente não cuidar disso, se a gente não olhar dessa forma, aquele irmão vai se ferir, vai se fechar, e não vai confiar em ninguém mais. Não vai confiar, ele não vai falar. E aí, existem pessoas dentro da igreja que você olha para elas e você pergunta assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que, assim, como eu te falei, eu sou muito observadora. Eu sei que não tá bem. Sim. Eu tô vendo nos olhos, mas a pessoa não quer falar. E eu também não vou invadir. Eu não, sinceramente, eu não vou invadir. Eu sou muito assim. Se você me procurar, eu vou estar à sua disposição. Mas invadir o seu espaço, eu não vou. Eu vou orar para que o Senhor possa promover esse tempo, para que o Senhor possa promover esse momento onde eu posso conversar. Mas tem pessoas que não se abrem, não falam. E não falam porque justamente no momento em que eles falaram, eles foram ridicularizados, foram expostos, o seu problema, a sua vergonha, a sua dor, porque é isso que a gente guarda no coração. São essas coisas que a gente guarda. E não são coisas bonitas. A verdade é que dentro do nosso coração estão as piores coisas. E às vezes, bem lá no fundo, no porão do nosso coração, estão coisas muito piores, coisas que a gente se envergonha. Só que chega um momento que o evangelho vai tão lá, tão profundo, que ele traz à tona. Jesus traz à tona. Jesus, às vezes, ele nos expõe para não perder, para não nos perder. Então, Jesus nos expõe para que aquilo seja tratado. Porque se não for tratado, toda a sua vida vai ser guiada a partir daquilo. Você vai ver a vida com as lentes do seu pecado, da sua dificuldade, ao invés de olhar para Jesus, de olhar, de buscar nele a resolução do seu problema, você vai cada vez mais se escondendo. E Davi fala, né? Quando ele se calou, seus ossos apodreceram. Então, assim, a gente não pode guardar. Só que, às vezes, eles não podem falar. A gente não pode guardar. E, às vezes, eles não podem falar. Porque, quando falam, não há essa sensibilidade. Eu não estou dizendo no sentido assim, veio, confessou um pecado, eu vou passar a mão na cabeça e falar, meu irmão... Não, não é isso. Sim. Porque falar a verdade também é prova de amor. Você confrontar a luz do evangelho é prova de amor. É a maior prova de amor que eu posso dar para um pecador, é confrontá-lo com o evangelho e levá-lo até Jesus, para que ele possa resolver em Jesus os seus problemas. Né? Então, eu não estou falando de você passar a mão na cabeça. Eu estou falando de você ouvir o que o seu irmão está falando. Porque, às vezes, a gente não escuta. Às vezes, a pessoa começa a falar e a gente já tem uma resposta preparada na nossa mente e a gente quer dar a resposta. A gente quer de qualquer maneira, e a gente não deixa nem a pessoa expor o que ela quer falar. Tem momentos, eu já tive aconselhamentos, que eu fiquei sentada, olhando, ouvindo a pessoa falar. Ela só queria falar, não queria ouvir. Sim. Entendeu? E eu fiquei escutando. E aí, quando ela terminou, eu falei, vamos orar? Vamos até Jesus agora. Vamos lá orar. Entende? Então, assim, a gente precisa realmente olhar e cuidar das pessoas que a gente está aconselhando, né? São pessoas com dificuldades, com traumas, e a gente precisa olhar além daquilo que é mostrado, além daquilo que é falado. Existe um contexto. Eu, por exemplo, quando eu vou aconselhar as mulheres que estão com dificuldade no casamento, eu sempre digo assim, aí às vezes diz para mim, né? Tipo, mas meu marido isso, meu marido faz assim, meu marido
age dessa forma, atua dessa forma. E aí eu falo, então, mas o seu marido não está aqui. Então vamos falar de você? O seu marido não está aqui. Vamos falar de você, porque eu não posso falar dele. Ele não está aqui. Se ele estivesse aqui junto com a gente ia conversar e a gente ia falar sobre os problemas e os pecados dele, mas ele não está. Eu quero falar dos seus pecados. Porque você acha que é só o seu marido que é errado? Ou você também tem alguma coisa que precisa ser consertada à luz do evangelho? E aí eu volto para a mulher. E aí a gente vai conversar a gente ali. E aí é onde começa a aparecer. Às vezes a gente esperneia porque a gente não quer, a gente nega, mas o Espírito está trazendo luz, sabe? O Espírito Santo vai trazendo luz. Quando o Evangelho entra, vai trazendo luz às nossas sombras, à nossa escuridão, a escuridão da nossa alma, vai clareando. E quando o Evangelho entra e vai clareando, vai mostrando quem nós somos e o desespero da nossa alma por encontrar Jesus, que é o nosso Salvador, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Eu acho que o que torna mais difícil esse desafio, ainda mais, né? E esse ministério é a questão de que não é uma receita de bolo, né? Não é uma prática escrita, eu vou apenas aplicar a pessoas diferentes. Não, cada pessoa tem a sua forma de você conduzir o aconselhamento, de você entender a situação, de você entender qual é o problema, né? E tentar ali, de alguma forma, ser Cristo para essa pessoa, né? Missionária Michele, nosso papo está chegando no fim, mas tem uma última pergunta, né? Que não é uma pergunta, na verdade, é um compartilhamento que a irmã pode trazer aí para nós, que é sobre algum testemunho que marcou nesses anos de ministério de aconselhamento. Claro, não precisa citar nomes, mas a irmã pode citar um testemunho que marcou a irmã, que trouxe algum ensinamento que, na verdade, impactou, né, o ministério da irmã, né, nesse ministério do aconselhamento. São vários. A gente tem várias pessoas que marcaram. Mas tem um caso, uma situação que nós vivenciamos de um casal que estava se separando e quando a gente chegou na igreja, né, a igreja não tinha muitas pessoas e o marido estava na igreja, estava caminhando com Jesus, estava se preparando para o batismo. E ele era casado, tinha 2 filhos, e ele estava com um problema muito grave no casamento dele. E quando nós chegamos na igreja, e isso aconteceu, não foi aqui, aconteceu na Argentina, a gente nem falava o espanhol direito, a gente nem conseguia se comunicar. No primeiro culto, essa pessoa nos procurou, e no primeiro culto começou a falar dos problemas, né, que ele estava enfrentando, que ele estava vivenciando, e nós primeiro tivemos que aprender o idioma, né? Depois a gente conseguia aconselhar. Mas a gente começou a caminhar junto. E eu acho que isso é muito legal, né? É você caminhar junto com essas pessoas. E a gente começou a caminhar, a esposa não queria nos conhecer, e orando, sabe? E conversando com ele, que eu falei, se a sua esposa não está aqui, a sua esposa não está aqui, é você que está, então é você que eu vou tratar, né? Então nós começamos a focar nele, no coração dele, as dificuldades dele, e isso, Deus foi trazendo mudança ao coração dele. E essas mudanças repercutiram dentro da casa dele. Só que houve um problema, uma ruptura muito grande dentro dessa família, onde a esposa engravidou de outra pessoa. Meu Deus. E aí ele estava, um homem de Deus, né? Porque ele havia se convertido há pouco tempo, com 2 filhos, a mulher não queria saber dele, e ela tinha engravidado do outro cara. E essa mulher também estava com muitas dificuldades. Essa mulher, ela queria tirar sua própria vida, sabe? Ela queria tirar sua própria vida. E tentou, e não conseguiu, graças a Deus não conseguiu. E foi a gente levou um bom tempo. A gente levou um bom tempo cuidando dessa família. E até que ela aceitou nos receber, fomos lá e nos tornamos amigas, e isso é muito bom. Então, ela tinha prazer em receber a gente ia para lá, passava o sábado, passava domingo à tarde, almoçava, mas sempre de forma intencional, sabe? Sempre de forma intencional, até que começou a reestruturação do casamento deles. A gente começou a ver debaixo dos nossos olhos, sabe? Jesus mudando o casamento deles. Ele se batizou,
e durante a gravidez a gente junto e ora, e pastor, vem cá, a gente ia e vamos, e eu e o Alex, né, junto, e até que eles, graças a Deus, se reconciliaram, Glória a Deus. pediram perdão, realmente perdão mesmo, um ao outro, e recomeçaram a vida deles. E aí a gente ficou pensando, e agora, né, vai nascer essa criança? O que vai acontecer? Porque essa criança tem um outro pai, a mãe se reconciliou com o marido, e quando a criança nasceu, esse irmão, ele nos surpreendeu, sabe, com a postura dele. Porque ele disse, antes da criança nascer até, ele disse, essa criança é minha. Essa menina que ela está esperando é minha filha. E ele assumiu a mãe, reassumiu a mãe, que era a mulher dele, e a criança que nasceu. E quando a criança nasceu, eu fiquei assustada, porque a criança parecia filha dele. Ela era, assim, as mesmas características que ele tinha, que os irmãos tinham, ela tinha. Eu falei, Jesus, o Senhor fez realmente perfeita obra, porque não tem como você dizer, ela não é filha dele, não tem. E se você tentar dizer isso também, vai ter muito problema, porque ele não aceita. Ele não aceita que diga que a menina não é filha dele. E quando nasceu, é um amor, um carinho, um zelo por aquela criança, que a gente ficou assim, só o evangelho pode fazer isso. Só o evangelho pode trazer perdão verdadeiro, genuíno, reconstruir uma família do jeito que eles estavam. E você vê hoje casados, bem, com seus filhos, tendo uma vida tranquila. Eu falei, meu Deus, se não for o evangelho, a gente, como conselheiros, a gente não tem condição de fazer isso. A gente não pode tocar em uma coisa tão séria, tão sensível como é a questão do perdão, do arrependimento, do abandono do pecado, só com as nossas palavras. As nossas palavras não têm poder, mas a palavra de Deus tem, o evangelho tem, e o evangelho faz isso, sabe? E isso foi um caso que marcou tanto a mim quanto ao Alex de uma forma muito positiva. E um outro caso que nós vivenciamos, né, um gabinete, e aí foi para mim, foi uma situação para mim. Uma mãe nos procurou porque estava com problema de lesbianismo, né? Suas filhas eram lésbicas. E ela estava muito preocupada com a situação, mas muito preocupada mesmo, não sabia o que fazer, não sabia como se comportar, porque ela era crente, as meninas foram criadas na igreja, hoje elas saíram da igreja e ela não sabia o que fazer, ela realmente não sabia o que fazer. E nos procurou com realmente o coração desejoso de aprender o que fazer. E o Alex começou a conversar com ela, sabe? O Alex começou a aconselhar, ela começou a expor todos os problemas, as dificuldades, e o Alex foi falando com ela, minha irmã, a sua casa, você pode exigir respeito. Se a irmã não concorda, se a irmã não quer, a irmã pode exigir que elas respeitem a sua casa. Mas a irmã não pode esquecer de uma coisa, elas são suas filhas. Independente da opção sexual delas, elas são suas filhas. E você vai abandonar a sua filha porque ela teve uma opção sexual diferente daquilo que você ensinou, daquilo que como você criou, você vai abandonar as suas filhas? Aí ela olhou para o Alex assim, porque eu acho que ela achou que ele ia dizer para ela, põe suas filhas para fora de casa. Ele falou, não, é agora que você tem que cobrir elas com amor. O amor de Jesus precisa cobrir essas meninas. Essas meninas precisam conhecer o amor de Jesus, é agora. E é agora que a irmã tem que mostrar realmente o que Jesus faz, o que o evangelho faz, o que o amor faz. E aí ela ficou aliviada. E o Alex disse para ela assim, agora eu vou só te falar uma coisa. O problema dela, o pecado da sua filha não é maior do que o nosso pecado. O problema é que a gente quer colocar escalas de pecado. Então, né, o lesbianismo é uma coisa gritante. Mas ele falou, tá, mas a fofoca é pecado, a fornicação é pecado, a murmuração é pecado, e começou a colocar para ela. Você está entendendo, minha irmã? Que elas precisam do evangelho assim como eu e você precisamos? Elas não são uma classe especial, elas não têm uma classe especial de pecados. Né? Não é uma classe especial. Elas precisam de Jesus como eu e você precisamos para vencer a nossa murmuração, porque talvez você não fuma, mas você murmura. Talvez você não é lésbica, mas você é fofoqueira. E foi falando assim. E eu falei, meu Deus, realmente. E foi uma experiência para mim, porque assim, a naturalidade como ele tratou, sabe, como ele aconselhou, e aquilo fez uma diferença tão grande na vida dessa família, porque estava a ponto de entrar em discórdias.
em guerras. E houve paz. Houve paz. A mãe conversou com as filhas, resolveram, né? Olha, você quer... Ok, mas dentro da minha casa eu quero que você respeite a mim, o seu pai, dessa forma e tá, mas eu te abençoo, você é minha filha. Tipo assim, eu te abençoo não pela prática, eu te abençoo como filha. Eu te amo, eu não quero cortar relação com você por causa disso, eu não preciso disso. É só a gente respeitar os limites estabelecidos, mas eu quero que você saiba que eu vou orar por você. Eu quero que você saiba que eu vou estar orando por você. Então, assim, esses dois casos foram casos, situações muito especiais para a gente e para mim, né, no caso desse segundo, como o Alex foi muito tranquilo na condução. Isso me ensinou muito, porque quando a gente escuta o coração do outro, a gente escuta coisas assim, não bonitas, né? Quando a gente vai aconselhar uma pessoa, a gente escuta situações muito sérias vividas por essas pessoas. E a gente não pode, meu Deus, e agora, né? Esse pecado ou essa situação. Não, a Bíblia traz solução, o Evangelho traz solução para todo e qualquer situação. E a gente precisa, com calma, e sempre olhar para essas pessoas, né? E se colocar na posição de igualdade. Né, de igualdade. Minha irmã, eu também luto, eu também tenho dificuldade. Eu não posso assumir uma posição de eu sou diferente, né? Eu nunca erro, porque senão as pessoas também vão se afastando da gente, né? Vão, tipo assim, não, eu não posso falar isso para a Michelle, porque a Michelle é uma pessoa santa demais. Se eu disser isso para a Michelle, ela vai mudar a visão que ela tem de mim. Então, eu não vou falar. E quando, na verdade, ela tem que olhar para mim e falar assim, cara, a Michelle tem as suas dificuldades, mas ela está buscando se parecer com Jesus. Então, eu também posso. Eu também posso. Se Michelle está lutando para se parecer com Jesus, eu também posso lutar para parecer com Jesus. Então, é assim que a gente precisa caminhar, né, no aconselhamento. E quando a gente vai conversar, a gente tem essas gratas surpresas, como é o caso dessa família que se tornaram nossos amigos pessoais. Amigos pessoais mesmo, sabe? De 11, 12 anos que a gente construiu essa amizade. Então, são pessoas que Deus nos deu para cuidar e para cuidar da gente, porque depois eles cuidaram de nós. Né? Cuidado, porque você está em outra nação, você precisa de suporte, e eles se tornaram nosso suporte. Então, assim, bênção de Deus, é bênção de Deus você poder semear na vida de alguém, se derramar, tocar a vida de alguém, e você vê a glória de Deus se manifestar, e você vê que não foi você, foi Deus quem fez, foi o Espírito Santo quem convenceu, foi Jesus que transformou, não foi você, não tem autoria sua, você foi apenas um instrumento, alguém que Deus usou para fazer isso, alguém que Deus usou para estar naquele momento, para estar com seus ouvidos atentos para ouvir, com seus olhos abertos para ver. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Meros coadjuvantes, né? Meros coadjuvantes. Não podemos ser centrais. Tem até uma frase, né, que diz que nós somos o mendigo apontando o pão para outro mendigo, né? A gente necessita tão quanto, né? Mas nós estamos tentando também ajudar outros a encontrar esse pão que nós também precisamos e procuramos. E que nós também encontramos um dia. Um dia nós encontramos perdão. Um dia nós encontramos descanso para as nossas almas. E o convite de Jesus, ele continua. Jesus continua convidando, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas na frente ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim você vai encontrar descanso para a sua alma. Então a gente também encontrou. E a gente precisa levar essas pessoas até Jesus para que eles também possam encontrar. Um mendigo levando o outro mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o objetivo dessa conversa, esse é o objetivo desse vídeo, né? Infelizmente, a gente já está terminando, né? Eu ficaria aqui por mais 1 hora, 2 ou 3, ouvindo a irmã, ouvindo as experiências, olha, né? As sábias experiências que a irmã teve. Mas, missionária Michele, chegamos ao fim desse bate-papo super produtivo, né? Eu creio que útil para aqueles que estão buscando aí se achar, se encontrar no ministério, no evangelho, no reino. E eu queria pedir para a irmã reforçar aí onde a irmã congrega, a igreja que a irmã congrega, o local, o endereço, e dizer também para as pessoas que foram alcançadas de alguma forma por esse vídeo, por essa entrevista, por essa conversa, ou seja, ou um trecho, ou um vídeo completo, não sei, mas incentivar alguém que
queira ir para esse ministério do aconselhamento, ou até mesmo se encontrar em algum outro ministério para servir a igreja no reino de Deus, queria que a irmã desse as considerações finais. Fique à vontade. A gente está hoje, eu até comentei, acho que no vídeo anterior, né, que nós estamos na Igreja do Calvário. A Igreja do Calvário, ela é nova, está num processo de plantação, e é uma igreja que tem alegrado o nosso coração assim, de uma forma impressionante. Né? Deus tem nos surpreendido, né, nesse tempo. Deus tem trazido pessoas, e é muito lindo ver o que Deus está fazendo. Então, se você quiser fazer parte disso, quiser estar com a gente, né, alguém que esteja nos escutando, até que não tem uma igreja, não esteja congregando em uma igreja, né? Porque o nosso objetivo é sempre olhar para os perdidos, não para aqueles que já estão achados em Cristo Jesus, né? Em algum fazendo parte do rebanho, né? Nós estamos, mas se quiserem nos visitar, a gente está ali próxima à Caixa Morro, perto de frente para a rua que está de frente para o Zezinho Pneus, ali na Caixa Morro, a Igreja do Calvário. Estamos ali, o culto, né, domingo pela manhã, a EBD, o culto à noite, 19 horas. Temos grupos pequenos que acontecem às segundas e terças-feiras. Agora a gente começou um curso de noivo na igreja. Essa semana é a última oportunidade, né, para quem vai estar para casar e quer estar com a gente nesse discipulado, nesse estudo. Todas sextas-feiras, 8 horas. Então, essa sexta-feira agora, ainda podemos receber novas pessoas. Apesar de ser um curso de noivos, né, nós estamos abrindo para quem é casado, para casados também que queiram participar. E é um curso centrado no Evangelho. Você olhar para o casamento, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. E tem sido muito bom, né, caminhar com os nossos irmãos que estão ali. Então, a gente faz parte dessa igreja. E eu gostaria de dizer mesmo, algumas pessoas até comentaram nos vídeos dos vídeos anteriores a respeito, né, do assunto que foi tratado, que foi falado, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre a esposa do pastor, né, falar sobre os nossos desafios, os desafios do gabinete pastoral, os desafios do aconselhamento, mas, irmãos, nós estamos aqui para servir. Então, eu acredito que não há só uma pessoa específica que pode aconselhar. Você está dentro da sua igreja, não só aquela pessoa responsável pela área de aconselhamento, não é só o pastor, não é só os líderes de casais que podem fazer isso. Todos nós podemos. Tem pessoas que falam assim, mas eu não vou aconselhar porque eu nunca vivi isso, eu não tenho prática, eu não sei o que dizer. Eu falei, mas é sobre o Evangelho, não é sobre a minha vida, porque a minha vida não vai mudar a outra vida, é sobre a vida de Jesus, e é Ele que a gente prega, é Jesus que é sobre Jesus. Os aconselhamentos, as conversas são focadas na pessoa, na obra de Jesus, não são focadas na minha vida. Porque se eu for buscar ter autoridade para aconselhar alguém, eu nunca vou aconselhar. Se eu buscar ter autoridade em determinados assuntos, não, eu já venci isso na minha vida. Eu já venci esse pecado, essa idolatria já foi quebrada na minha vida, então agora eu posso aconselhar. Então eu nunca vou aconselhar, porque a gente vive, né, em constantes lutas, em constantes lutas, batalhas dentro de nós, diante de Deus, para a gente poder abandonar tudo isso. Então, assim, lembre-se, você está ali no banco da sua igreja, você está dentro da sua igreja para servir. É para servir o seu irmão. Nós somos chamados para servir o corpo de Cristo. E Deus tem dado dons, Deus tem dado talento para equipar esse corpo, para edificar esse corpo. Então, se você tem esse dom, não guarde ele. Se Deus tem te chamado para isso, tem te capacitado para isso, não guarde. Coloque a serviço do reino de Deus. E se você não sabe por onde começar, começa conversando com alguém. Conversa com uma irmã que está do seu lado, que às vezes o pastor não tem condição de ver. Às vezes o pastor não consegue perceber, mas você conseguiu perceber. Então, se você consegue perceber a dificuldade do seu irmão, não só fique olhando, julgando, ou sei lá, não faz nada, tipo assim, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Porque a gente faz parte de um corpo. E se alguma parte do corpo está enferma, está doente, todo o corpo vai sentir. Então, tem a ver com a gente, sim. A dor do nosso irmão, o pecado do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão,
tem a ver com a gente, sim, porque se eu não amar o meu irmão a ponto de dar 30 minutos do meu tempo para conversar com o seu irmão, então o meu amor é falso. Não é o amor de Jesus, porque Jesus ele não deu 30 minutos, ele deu a vida dele por nós. Então, se eu posso dar 30 minutos, se eu posso dar 1 hora do meu dia, da minha semana, para ouvir, para aconselhar e ajudar esse irmão, se eu não posso fazer isso, alguma coisa está errada na minha vida. Então, sirva o reino de Deus, sirva as pessoas, sirva os seus irmãos na sua comunidade de fé, mas também sirva o ímpio, sirva aquele que está lá fora, porque eles não têm como buscar Jesus. Nós temos, mas eles não têm como buscar Jesus porque eles estão cegos. Eles não sabem, eles não conseguem enxergar Jesus. Eles estão tateando aí na escuridão, nas suas dificuldades, nos seus pecados, eles estão gritando por socorro. E nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de salvação, nós temos Jesus. Então, a gente pode levar Jesus até essas pessoas, seja através de um aconselhamento, de uma pregação, seja através de uma conversa, de você só ouvir o seu vizinho, a sua vizinha que está precisando. Mas faça, Jesus precisa ser conhecido e precisa ser adorado por essas pessoas também. Então, se essa é a forma que Jesus vai usar, amém, seja pelo aconselhamento, seja pela conversa, seja pelo cuidado, seja pelo discipulado, mas o que nós precisamos, como corpo de Cristo, estar preocupados é a minha vida precisa estar a serviço do reino de Deus. E Jesus, ele precisa ter a liberdade de me acionar quando for preciso. Quando o povo de Israel clamou no deserto, Deus ouviu o clamor e Deus enviou Moisés. Então, há muitos clamores no ouvido de Deus. Será que ele pode te enviar? Será que ele pode te acionar? Será que ele pode dizer assim, Michele, eu preciso que você faça isso em tal lugar e tal dia você vai? Será que Deus pode fazer isso? Será que eu estou disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Às vezes a gente está preocupado com o povo afegão, às vezes a gente está preocupado com os sírios, estamos preocupados com os coreanos que não conhecem Jesus, estamos preocupados com os muçulmanos que não conhecem Jesus, mas tem pessoas do nosso lado que não conhecem Jesus, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão machucados, que estão feridos. E nós podemos levar o bálsamo para eles, nós podemos levar Jesus. Então, a nossa vida precisa ser para isso, para a glória do nome de Deus. E se for, nós vamos ter uma vida feliz, não uma vida sem ausência de problemas, porque não, Jesus não nos prometeu isso, né? Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, mas não que não teríamos problemas, mas em meio aos nossos problemas, nós podemos ajudar os outros. As nossas dores podem ser a cura de alguém que está do nosso lado. As nossas cicatrizes podem abençoar alguém que está do nosso lado. Então, que o Senhor possa fazer uso da nossa vida. Aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos, que o Senhor faça uso para a glória do nome dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou dizer como testemunho pessoal de que eu fui muito edificado, eu fui muito abençoado aqui por essa conversa, né? Absorvi bastante coisa, busquei bastante coisa para a minha vida. E você que foi alcançado também por esse vídeo, por esse bate-papo, pelas experiências que a irmã Michele trouxe para nós, eu creio que a palavra ela se cumpre, né? A palavra ela é mais atual do que o jornal de ontem, né? Então, a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. Aproveita essa oportunidade, aproveita essa inspiração, aproveita esses conselhos e assume uma responsabilidade você também na obra de Deus. O reino precisa de trabalhadores, precisa de discípulos verdadeiros, discípulos fiéis, e eu creio que quem foi alcançado por esse vídeo entendeu esse recado, né, não, irmã? As redes sociais da irmã Michele vai estar em algum lugar aqui, né? Seja no Instagram, vai estar marcado lá, ou no YouTube vai estar também os links lá para você poder acessar, poder entrar em contato com ela. Foi um prazer ter a irmã aqui conosco, foi um prazer conhecer a irmã, e eu creio que realmente foi tudo para a glória de Deus, foi tudo abençoador demais. Amém? E o objetivo foi concluído. Amém, missionária Michele? Amém. O prazer foi meu, foi muito bom participar, né? Eu até comentei com a Juliana que para mim foi um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Glória a Deus. Tudo que eu não falei de coisas que eu estou falando da vida de terceiros, eu estou falando da minha vida. Então, são coisas que Deus tem feito em mim, e é muito bom poder compartilhar isso, né? Compartilhar as grandezas do Senhor, compartilhar aquilo que Ele tem ensinado a gente ao longo da nossa caminhada, e foi muito bom, prazer te conhecer, Tiago. Um abraço na sua esposa, foi muito bom
passar esse tempo com você nesse projeto. Glória a Deus, gente. Amém. Nós teremos mais vídeos, né? Esse foi de aconselhamento, mas nós também estaremos fazendo outras entrevistas também sobre outras áreas, outras funções. E se você quer continuar recebendo esses vídeos, se inscreva nos canais, se inscreva no Instagram do Blog do Encorajamento, tá bom? Que a gente vai estar aí com essas áreas, né? Os dons a serviço do reino, que é um projeto para estimular e edificar você e inspirar você também a se encontrar, a se achar ali para servir ao Senhor de uma melhor forma. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe. Tchau, fiquem na paz.